Ele disse aquilo olhando diretamente para mim, mas sem realmente me enxergar. Falou com a mesma naturalidade de quem comenta a previsão do tempo, com a frieza de quem já tinha treinado a frase várias vezes antes de entrar na sala. Eu estava sentado à mesa da cozinha, ainda com a toalha dobrada no ombro porque tinha acabado de lavar o rosto. Ele ficou parado na porta com o celular na mão, como se a presença dele ali fosse apenas mais uma notificação daquelas que a gente ignora. Pai, eu retirei toda a sua aposentadoria. Considere isso sua parte por continuar morando aqui. Foi exatamente assim. Palavras medidas, calculadas, sem tremor, sem hesitação. E por um segundo, só um, achei que tinha ouvido errado. É estranho como a mente tenta proteger a gente de certas dores, transformando-as em equívoco, como se o cérebro fizesse uma pausa e avisasse: não pode ser isso, tenta de novo. Mas ele repetiu, com outras palavras, mas com a mesma intenção. Não dava mais, pai. Você mora aqui e não paga nada. Eu só ajustei as coisas. Ajustei. Esse foi o termo, como se minha vida fosse um orçamento doméstico fora do lugar. Eu não respondi, nem levantei a voz. Apenas encarei a xícara de café morno, já com uma película fina na borda, e senti algo dentro de mim partir, silenciosamente. Não era surpresa total, mas era um tipo de traição que eu nunca imaginei vir dele. Meus dedos permaneceram imóveis sobre a mesa, mas dentro da pele, tudo parecia tremer. Ele continuou, como se precisasse se justificar. Eu fiz o que precisava ser feito. A casa é grande, temos contas, estamos com planos. Você tem que entender. Eu não entendi. E também não pedi explicação. Porque naquele minuto, enquanto ele falava e mexia as mãos como quem expõe uma ideia de negócio, eu percebi que nada do que eu dissesse mudaria aquilo. Era uma decisão tomada antes mesmo da conversa existir. Ele não veio pedir opinião, nem pedir perdão. Veio me avisar, como quem avisa que retirou um objeto velho do quintal. Eu finalmente levantei os olhos. Ele não parecia meu filho. Parecia uma versão endurecida dele. Alguém que aprendeu a colocar justificativas na frente de culpas, e culpas na frente de afeto. Você não vai dizer nada? Ele perguntou impaciente. Esse momento eu nunca vou esquecer. Ele esperava discussão. Ele esperava reação, talvez até um escândalo. Algo que confirmasse para ele que eu era o problema. Que tomar meu dinheiro havia sido um ato de coragem, de responsabilidade, sei lá o quê. Mas eu apenas respirei fundo e levantei da cadeira. Cada movimento meu parecia calculado, como se eu estivesse pisando em vidro. Peguei minha camisa, que estava pendurada na cadeira da sala, vesti devagar, ajeitei a gola e apenas disse: entendi. Não era verdade. Eu não entendia nada. Mas ele acreditou que sim. O silêncio que coloquei entre nós naquele instante foi meu primeiro ato consciente desde que ele abriu a boca. Foi como fechar um livro no meio da leitura, porque de repente você percebe que aquilo que está escrito ali não é mais sobre você. Ele achou que eu tinha sido derrotado. Achou que eu aceitava. Achou que o golpe tinha sido limpo, definitivo, irreversível. Ele não sabia, ainda, o que significava o meu silêncio. Eu saí da cozinha devagar, caminhando pelo corredor onde ainda estavam penduradas fotos antigas dele adolescente, segurando o troféu do campeonato de futebol que eu paguei, o uniforme que eu costurei de madrugada porque ele tinha rasgado no treino. Passei pela imagem dele sorrindo, sem entender ainda que um dia seria o mesmo rosto que me diria aquelas palavras. Fui até meu quarto. Fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para as próprias mãos, aquelas mãos que carregaram, alimentaram, cuidaram, ensinaram. Aposentadoria. Toda, sem aviso, sem conversa, sem culpa. Considere isso sua parte. Foi aí que a ficha caiu. Para ele eu era um gasto, um peso, um ocupante de espaço, uma despesa que ele resolveu cortar. Fiquei ali, sentado por longos minutos.
o coração batendo mais devagar do que o normal, mas cada batida parecia ecoar dentro da cabeça. Aos poucos, aquele choque inicial virou algo mais sólido. Não era raiva ainda, era clareza. Eu finalmente havia entendido a posição que eu ocupava naquela casa. E pela primeira vez, senti que estava na hora de lembrar a mim mesmo de algo que eu tinha deixado para trás, escondido dentro de uma gaveta durante décadas. A verdadeira escritura da casa. Aquela que não estava no nome dele. Aquela que nunca esteve. O que viria depois desse momento não foi planejado por impulsividade. Foi planejado por necessidade. Aquilo ali, aquele instante exato em que ele achou que tinha acabado comigo, foi o instante em que eu comecei a levantar. E ele nunca imaginaria o que eu faria em seguida. Quando fechei a porta do meu quarto naquele dia, deixando meu filho na cozinha com sua justificativa limpa e ensaiada, algo dentro de mim começou a puxar memórias antigas, como se minha mente quisesse me lembrar de cada passo que dei até chegar naquele ponto. Não foi uma decisão consciente. Foi como se meu corpo, tentando entender a dor da traição, recorresse ao único arquivo capaz de explicar como chegamos ali. O passado. E o passado veio inteiro, pesado, em detalhes que eu nem lembrava mais que lembrava. Veio a primeira vez que o segurei no colo, tão pequeno que parecia que qualquer vento mais forte podia levá-lo embora, e eu prometi a mim mesmo e a ele que jamais deixaria o mundo machucá-lo. Lembro do cheiro do talco, do som da respiração leve, das noites em que eu acordava antes mesmo dele chorar, só para checar se estava bem. Lembro do carrinho de bebê que comprei parcelado em 12 vezes e do meu orgulho bobo quando a vendedora disse que era o modelo mais seguro. Lembro de como eu segurava o guidão da bicicleta enquanto ele tentava se equilibrar, das quedas, dos joelhos ralados e de como ele agarrava meu braço dizendo: "De novo, pai, de novo." Lembro do uniforme escolar que mandei ajustar 2 vezes no mesmo ano, porque ele crescia mais rápido do que a costureira conseguia acompanhar, e de como eu me virava para ter dinheiro suficiente para os livros, para as excursões, para o lanche que ele gostava. Lembro das noites em claro enquanto ele tinha febre, de andar com ele no colo pela sala inteira, cantando desafinado, rezando para não precisar correr para o hospital. Lembro do primeiro emprego que larguei para aceitar outro com jornada mais longa e salário menor, simplesmente porque o outro tinha plano de saúde que cobria exames pediátricos. Lembro de ter feito contas e mais contas para pagar a faculdade quando ele decidiu estudar algo que o empolgava, mesmo que desse pouco retorno no começo. Eu dizia que dinheiro sempre dava um jeito, mas sonho não. Lembro do carro usado que comprei para ele aos 19, finquei o pé num financiamento que apertou meu orçamento por 2 anos, mas a alegria dele na garagem me fez achar que tinha valido a pena. Lembro das palavras dele naquele dia: "Pai, um dia eu vou te retribuir tudo isso." Eu não fiz esperando retribuição. Fiz porque ele era meu filho. Era isso que pais fazem. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Porém, sentado na beira da cama, encarando minhas próprias mãos como se fossem de um estranho, me dei conta de que todo esse passado que carreguei com orgulho tinha virado apenas sombra na memória dele. Como se cada sacrifício meu tivesse sido um detalhe irrelevante, um rodapé apagado, algo que não importava mais porque agora ele tinha contas, tinha casa, tinha árvore de Natal nova e planos grandes demais para caber junto de mim. De repente, todas as pequenas situações que eu vinha ignorando começaram a se reorganizar dentro da minha cabeça como peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. As piadas da nora sobre idoso que não acompanha a casa moderna. Os olhares de impaciência quando eu demorava para entender alguma configuração do controle da TV. Os cochichos no corredor. O incômodo implícito quando eu me sentava na sala no mesmo horário que eles. A sensação de andar pisando em gelo fino dentro da minha própria casa. O sorriso dele, cada vez mais curto, cada vez mais automático. E tudo isso,
que eu até então vinha engolindo em silêncio, de repente assumiu a forma real. Não eram situações isoladas, eram etapas. Etapas de afastamento. Eu percebi que enquanto eu revivia memórias de cuidado, eles construíam justificativas para me transformar em obstáculo. Não que eu tivesse feito algo errado, eu apenas continuava vivo, presente, respirando no mesmo teto. E isso para eles era incômodo o suficiente. Senti uma pontada funda no estômago, uma mistura de tristeza e lucidez. Eu tinha passado anos acreditando que amor de pai era um investimento que nunca perdia valor. Mas ali estava a prova de que alguns filhos, quando crescem, trocam gratidão por conveniência. Não era que ele não lembrava do meu passado. Era que o passado não servia mais aos interesses dele. Isso ficou claro no modo como ele disse: considere isso sua parte. Minha parte. Como se a vida inteira eu tivesse sido um hóspede. Não o homem que sustentou cada parede daquela casa. E foi nessa lembrança dolorida, mas necessária, que uma outra imagem veio à tona. Eu guardando a escritura original, anos atrás, num envelope pardo, porque sempre achei prudente manter um documento tão importante longe de gavetas que todo mundo abre. Lembro de ter pensado que, um dia, talvez ele precisasse daquilo. Nunca imaginei que seria eu. Enquanto a lembrança do passado se desenrolava diante de mim, sem que eu lutasse contra ela, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Não era ódio, não era vingança. Era uma clareza fria, quase objetiva, de que eu precisava proteger a única coisa que ainda era minha de verdade, e que, por ironia, era exatamente o que ele mais queria controlar. O passado que eu passei décadas construindo tinha acabado de me dar a resposta que eu precisava. Se ele foi capaz de me tomar aquilo que conquistei com suor e silêncio, então eu também podia usar o que conquistei com inteligência e memória. E naquele instante, enquanto o sol entrava pela cortina fina e iluminava apenas metade do quarto, eu entendi que o próximo passo da minha vida não seria guiado por mágoa, mas por justiça. Ele tinha aberto a porta da traição. Eu apenas iria atravessar a porta da verdade. E a verdade começava com a escritura que ele nem sonhava que eu ainda tinha. Nos dias que seguiram a revelação sobre minha aposentadoria, percebi que a frase que ele usou para me reduzir a um custo não tinha surgido do nada. Ela era apenas o ponto final de uma série de gestos, olhares e comentários que eu, por teimosia emocional, vinha interpretando como mau humor, estresse ou modernidade demais para um velho acompanhar. Mas quando a verdade se impôs, quando o choque se assentou como poeira pesada sobre tudo, comecei a enxergar cada detalhe que antes eu me recusava a ver. E então, tudo fez sentido, como se cada pequeno desconforto, cada silêncio, cada porta fechada tivesse sido um aviso que eu ignorava para não acreditar no que já estava tão claro. A primeira lembrança que me veio foi do dia em que cheguei da fisioterapia e encontrei minhas ferramentas. Aquelas que ficaram guardadas comigo por 40 anos, algumas ainda com cheiro de óleo e madeira, encaixotadas no canto da garagem. Nem perguntei o motivo. Ele me disse com um sorriso seco que estava organizando o espaço, porque precisava montar uma área para os projetos dele. Aquelas ferramentas foram uma extensão da minha vida inteira. Construí o quarto dele com elas. Fiz a primeira cama dele com elas. Mas naquele dia, ele comentou que era normal modernizar, como se o que pertencia a mim fosse um atraso. Naquela época, engoli a estranheza e ajudei a carregar as caixas para o depósito. Hoje percebo que aquele foi o primeiro sinal de que eu já não pertencia ali. Depois vieram os bilhetes. Pequenas notas coladas na geladeira, escritas pela minha nora, sempre com a voz doce que ela usava só quando queria parecer educada. Por favor, usar apenas o banheiro do corredor. Favor não mexer no termostato. Não abrir a geladeira após as 22 horas.
Eu dizia a mim mesmo que era uma fase, uma tentativa dela de manter a casa organizada, mas no fundo eu sabia que aquilo não era sobre organização, era sobre controle, era sobre limites que só eu precisava respeitar. E o modo como eles falavam entre si quando achavam que eu não estava ouvindo, aquilo agora ecoava na minha cabeça como se tivesse acontecido na noite anterior. Lembro da vez em que entrei na sala de tarde porque tinha ouvido um barulho na TV e vi os dois assistindo a um filme. Quando me sentei na poltrona para fazer companhia, percebi o jeito como ambos trocaram um olhar rápido, desconfortável, quase impaciente. Alguns minutos depois, ela se levantou dizendo: "Amor, vamos terminar de ver no quarto, está melhor lá." Saíram como se eu fosse um intruso que tinha invadido um momento íntimo. E a sala ficou tão silenciosa que até o tic-tac do relógio parecia repreender minha presença. A verdade é que naquela casa eu era sempre demais. Ocupava espaço demais, falava demais, estava vivo demais. O dia em que eles mudaram o modem de lugar foi outra peça desse quebra-cabeça da rejeição. Eu estava assistindo às notícias, como sempre fazia depois do jantar, quando a internet caiu. Revirei o controle, apertei botões, atualizei a TV, mas nada funcionava. Fui até o corredor e encontrei o modem trancado no escritório deles, com um cadeado simples, mas simbólico. Quando perguntei, ele disse que era para evitar que o sinal ficasse oscilando, como se eu fosse o culpado, como se meu uso fosse exagerado. Como se eu tivesse que pedir permissão para ter acesso ao que, ironicamente, eu ajudava a pagar quando morava sozinho. Sempre que vinha alguém na casa, amigos deles, colegas de trabalho, parentes da nora, eu me tornava transparente. Eles falavam sobre planos futuros, viagens, reformas, compras e nunca, absolutamente nunca, incluíam a mim na frase. Era sempre a gente, nosso espaço, nossa casa, nossa vida. Eu estava ali apenas como sombra. Uma sombra que respirava, ocupava um quarto no fundo e comia pouco, mas ainda assim parecia incomodar demais. O pior momento, porém, foi a conversa que ouvi sem querer. Estava passando pelo corredor indo para a cozinha pegar água, com passos lentos para não incomodar, quando escutei a voz dela, baixa, mas firme. "Seu pai é bonzinho, mas isso aqui não é vida. Não temos privacidade. Isso vai se arrastar para sempre se não fizermos alguma coisa." Ele suspirou, como quem carrega um fardo pesado, e respondeu: "Eu sei. E ele nunca vai embora se a gente continuar tratando ele bem." Aquilo não foi apenas um golpe, foi um desmonte. Foi o desmanchar brusco de anos de dedicação, como se eu tivesse sido apenas uma parceria útil enquanto eles precisavam de mim. E agora, que tinham conquistado estabilidade, queriam me devolver como um objeto emprestado. Era isso que eu era, um incômodo que eles não sabiam onde guardar. Todas essas memórias vieram de uma só vez, quando meu filho justificou o roubo da minha aposentadoria. Naquele exato instante, eu percebi que a frase dele não era sobre dinheiro. Era a confirmação final de que, para ele, eu era um hóspede involuntário, alguém que deveria pagar pelo ar que respirava dentro da casa que, ironicamente, eu comprei, eu reformei e eu sustentei por anos. A rotina de humilhações não tinha começado naquele dia. Tinha começado muito antes. Só que eu, teimoso em acreditar na bondade do meu próprio filho, demorei demais para enxergar. E foi ali, sentado na beira da cama, lembrando de tudo o que entendi. Não havia mais espaço para mim naquela casa. Não porque faltasse quarto ou lugar à mesa, mas porque faltava algo que nenhuma escritura do mundo garante: respeito. E o respeito, ao contrário do teto, ninguém pode tirar de mim sem que eu permita. O próximo passo estava claro. Tão claro quanto a luz que entrava pela janela e iluminava a gaveta onde eu escondia a escritura que mudaria tudo. Quando recolhi os pensamentos e finalmente levantei da cama naquele mesmo dia, não foi movido por impulsividade nem por raiva.
mas por um tipo de lucidez fria que só nasce quando a alma desiste de se enganar. Eu fui até o pequeno armário, onde guardava meus documentos, não porque já tivesse um plano claro, mas porque precisava confirmar com meus próprios olhos o que meu filho tinha dito com tanta naturalidade. Peguei a pasta azul, onde costumava deixar cartas antigas, comprovantes de pagamento, recibos de quando trabalhei como autônomo e, no fundo dela, o cartão do banco que eu quase não usava mais. Aposentadoria. Era para ser meu alívio depois de uma vida de trabalho duro, noites mal dormidas, plantões dobrados, férias adiadas e contas pagas na ponta do lápis. Era o dinheiro que eu tinha separado para remédios futuros, para emergências, para os dias em que o corpo não obedecesse mais como antes. Era meu descanso merecido. Mas naquele instante não era mais nada. Sentei-me à mesa do quarto, coloquei o cartão no bolso e respirei fundo antes de sair. Andar até o banco parecia um trajeto mais longo do que realmente era, mas a cada passo eu sentia a estranha mistura de medo e coragem crescer dentro de mim. Era como caminhar para ouvir o diagnóstico de uma doença da qual você secretamente já sabe que sofre, mas ainda assim teme a confirmação. Entrei no banco. A fila estava curta, mas o relógio parecia atrasado de propósito. Quando finalmente me chamaram, sentei diante da atendente, uma moça jovem, de sorriso treinado, dessas que repetem frases decoradas com gentileza suficiente para não parecer mecanizada. Entreguei o cartão e o documento, e ela digitou algumas coisas sem levantar os olhos. Então parou. A testa dela franziu por meio segundo. E esse meio segundo foi o suficiente para eu entender que a ferida seria profunda. Quando ela virou a tela, não precisou dizer nada. O saldo era 0. 0 absoluto. Não havia sequer centavos. O histórico mostrava transferências repetidas, sempre para a mesma conta, sempre com descrições vagas como ajuste, contribuição, moradia. Ele tinha tido o cuidado de nomear os desvios de forma que parecessem acordos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e eu sentia a traição não como uma facada, mas como algo lento, metódico, que arrancava pedaço por pedaço. A atendente continuou falando, explicando que os saques tinham sido realizados com minha senha. Claro, ele a tinha, e que tecnicamente não havia como contestar. Eu quase nem a ouvi. Minha mente estava presa numa cena específica. A noite em que ele me pediu aquela senha. Disse que era para facilitar o pagamento das contas, porque fizera um Pix para mim e queria verificar o extrato. E eu, bobo, entreguei, porque nunca imaginei que um filho usaria meu próprio hábito de confiança contra mim. Saí do banco com os papéis impressos na mão. O sol estava forte demais para aquela hora da tarde e o calor grudava na pele. Mas mesmo assim, senti um arrepio frio subir pela espinha. Era como se o mundo tivesse mudado de temperatura. Voltei para casa devagar, passando pelos mesmos muros, pelas mesmas esquinas, pela padaria onde sempre comprei pão francês, pelo mesmo trajeto que, por anos, me acompanhou como rotina. Mas agora parecia tudo diferente. Como se o cenário de repente tivesse encolhido. Como se eu estivesse caminhando dentro de uma caixa que antes me cabia, mas agora me apertava. Quando cheguei em casa, encontrei os dois sentados no sofá da sala, assistindo a um programa qualquer, rindo de algo que eu não entendia. Ele mal levantou os olhos, apenas olhou por cima do ombro e disse: "Resolveu o que tinha que resolver, pai?" Aquele "resolveu" bateu em mim como tapa. Era a voz de quem sabia exatamente o que estava acontecendo e mesmo assim fingia que tudo era normal. Eu não respondi. Senti que qualquer palavra dita naquele momento não teria valor, pois seria jogada no chão como tudo mais que vinha de mim. Fui para o quarto e fechei a porta com cuidado, não por eles, mas por mim. Sentei na cama novamente e espalhei os papéis à minha frente. Cada linha escrita ali parecia uma confissão que ele jamais diria em voz alta. Não foram saques impulsivos.
Não foi um momento de desespero, não foi um pedido de ajuda mal formulado. Foi planejamento. Foram semanas de retiradas graduais. Foram noites em que eu dormia acreditando estar protegido enquanto ele esvaziava meu futuro silenciosamente. E o que me doeu mais não foi o dinheiro, embora ele fizesse falta. O que me doeu foi a clareza de que isso não tinha acontecido da noite para o dia. Eles já estavam me empurrando para fora muito antes do dinheiro acabar. O saque da aposentadoria foi apenas o último empurrão, a assinatura final do contrato silencioso que eles já tinham elaborado entre si. Passei os dedos sobre a folha onde constava a última retirada, feita 2 dias antes, enquanto eu estava na sala assistindo televisão e eles no quarto cochichando. Naquele instante, percebi que seria inútil confrontá-los. Eles tinham se preparado para isso, tinham convicção, tinham discurso, tinham desculpas. O que eles não tinham, e nem imaginavam que eu tinha, era a escritura, a verdadeira, a que não estava registrada digitalmente porque eu nunca atualizei o documento no sistema novo, a que carregava meu nome inteiro, completo, sozinho, como proprietário original. A que meu advogado uma vez disse para guardar como ouro, porque era a forma mais forte de comprovar posse em caso de qualquer disputa. Foi aí que senti algo mudar. Não era vingança. Era dignidade se levantando devagar. Peguei a escritura no fundo da gaveta, passei a mão por cima dela, e naquele gesto percebi que, mesmo tentando me tirar tudo, eles tinham cometido o pior erro possível. Esqueceram quem tinha construído aquela casa. Andei até o espelho. Olhei para o homem de cabelos grisalhos, ombros cansados e olhar fundo. E pela primeira vez em muito tempo, vi firmeza. Não alegria, não alívio, não fúria, apenas firmeza. A clareza de um homem que finalmente entende o papel que ocupa na vida dos outros e o que precisa fazer para não desaparecer dentro dele. Fechei a pasta com a escritura, coloquei sob o braço e sentei-me à mesa para pensar. E naquele silêncio, pela primeira vez, percebi que não era eu quem estava prestes a ser expulso. Eram eles. Quando fechei a pasta com a escritura e senti o peso real daquele documento contra meu antebraço, percebi que naquele momento eu segurava muito mais do que um papel antigo. Segurava a única parte da minha história que eles não conseguiram arrancar. A parte que eu sempre mantive guardada por hábito, por precaução, ou talvez por uma intuição antiga que, por anos, eu ignorei. Enquanto ficava sentado ali na beira da cama, escutando o som abafado da televisão na sala e o riso distante da nora, entendi que qualquer confrontação naquele instante seria inútil. A casa não era apenas cenário. Era personagem, e eu precisava que ela testemunhasse o desfecho sem ruído, sem explosões, sem acusações vazias. A briga que eles esperavam não viria. O silêncio seria minha única resposta, e minha arma mais eficiente. Levantei devagar, abri a porta e atravessei o corredor num passo lento, não por fragilidade, mas porque o silêncio exige domínio. Ele vinha sentado no sofá, pernas abertas, celular na mão, com aquela postura de quem acredita que controla o território em que pisa. A nora estava ao lado, enrolada numa manta que eu mesmo tinha dado no último inverno, aquela que eu comprei num dia em que acreditei estar oferecendo calor a uma família que agora me enxergava como um incômodo. Eles mal notaram minha passagem, nem levantaram os olhos. Era como se eu não existisse, e talvez naquele momento essa invisibilidade tenha sido a melhor vantagem que eu podia ter. Fui até a cozinha, abri a torneira, deixei a água correr um pouco só para escutar o som e acalmar minha respiração. Lembrei de um conselho antigo do meu pai, dito muitos anos antes desse momento, quando eu era mais jovem e achava que tudo se resolvia com força. Filho, às vezes o silêncio resolve o que a voz só estraga. Essa frase voltou para mim com uma nitidez assustadora, e entendi ali mesmo,
lavando um copo velho, que minha decisão não seria informada pelo impulso. Seria informada pela lógica de alguém que perdeu demais para continuar entregando o pouco que restava. Voltei para o quarto com a pasta na mão e a coloquei sobre a cama. Passei alguns minutos observando a capa já desgastada pelo tempo. Aquele documento tinha me acompanhado durante décadas, desde quando comprei a casa com o dinheiro de uma rescisão trabalhista, juntado com anos de economia, noites extras e pequenos sacrifícios que, à época, pareciam apenas parte da vida, mas que agora ganhavam outro peso. Lembrei do dia em que assinei a escritura original, da emoção de ver meu nome completo, intacto, naquele papel. Lembrei também do dia em que meu filho se mudou de vez para a casa, quando já era adulto, e pedi a segunda via digital da escritura, só para deixar junto dos documentos dele. Na época, parecia um gesto de confiança. Hoje, percebo que foi ali que começou a facilitar para ele acreditar que a casa já não era minha. Abri a pasta e retirei o documento com cuidado, como se fosse algo vivo. Os cantos estavam levemente dobrados, a tinta um pouco apagada, mas o essencial estava lá. O número do registro, meu nome completo, minha assinatura antiga, um traço firme que eu nem lembrava mais que tinha. Sentei-me à mesa do quarto com o documento aberto diante de mim e senti uma estranha mistura de tristeza e força. Tristeza porque era devastador perceber que eu precisava usar aquilo contra meu próprio filho. Força porque, pela primeira vez em algum tempo, eu tinha algo que me devolvia dignidade. Eu sabia que não poderia agir apenas com aquele papel. Ele era a chave, mas não a porta inteira. Precisava entender como ele estava sendo usado, ou tentado ser usado, contra mim. Precisava ter certeza do tamanho do estrago que ele e a esposa tinham arquitetado, e a que ponto estavam dispostos a chegar para tirar de mim o pouco que restava. Foi nessa hora que decidi que o silêncio não seria apenas ausência de fala, mas estratégia concreta. Eles não saberiam que eu sabia. Eles não saberiam que eu tinha visto o extrato. Eles não saberiam que eu tinha descoberto o plano. E, acima de tudo, eles não saberiam que eu tinha a verdadeira escritura. A ignorância deles seria meu escudo. Passei o restante da tarde sem sair do quarto. Ouvi quando eles pediram comida por aplicativo. Ouvi o som das latas sendo abertas. Ouvi até uma pequena discussão entre eles sobre a conta da internet. Não ouviram meus passos. Não ouviram minha respiração. Não ouviram o modo como minha mente começava a organizar o que precisava ser feito. Eu era novamente invisível. E pela primeira vez, essa invisibilidade não doía. Era útil. Antes de dormir, reli o documento mais uma vez. Passei o dedo sobre minha própria assinatura, como quem relembra que ainda tem história, ainda tem nome, ainda tem voz, mesmo que silenciosa. E entendi que a única forma de proteger o que era meu, e o que sempre foi meu, seria respeitar o ritmo do silêncio que eu estava impondo. No dia seguinte, eu tomaria a primeira atitude concreta, mas não naquele dia. Precisava de descanso, precisava de lucidez, precisava de firmeza. Naquela noite, deitado na cama que já não era confortável, mas ainda era minha, senti algo que não sabia identificar de início. Não era ódio, não era vingança, não era medo. Era um tipo de luto. O luto por uma versão do meu filho que eu tinha perdido. O luto pelo homem que eu criei, mas que, em algum momento da vida, escolheu deixar para trás tudo o que eu ensinei. Foi nesse luto que adormeci. E quando acordei no dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar para a pasta sobre a mesa. Não a toquei. Apenas olhei e entendi, sem dúvida nenhuma, que aquele silêncio que eu havia decidido manter era o início de algo maior, algo que mudaria o rumo daquela casa para sempre. E eles, sentados ao lado de fora, rindo, fazendo planos, acreditando que a vida seguiria como antes, não faziam ideia do que aquela pasta representava. Não imaginavam que a verdadeira escritura,
guardada há tantos anos, seria o fio que puxaria todo o tecido de mentira que eles haviam tecido ao meu redor. Eu apenas precisava dar o próximo passo, e ele começaria com uma ligação. Mas isso pertence ao capítulo seguinte. Acordei naquele dia antes mesmo do despertador tocar. Algo raro para alguém da minha idade, acostumado a cochilos mais longos e a uma rotina que já não exigia horários rígidos. Mas havia uma inquietação leve, quase elétrica, percorrendo meu corpo. Não era exatamente ansiedade, tampouco medo. Era como se meu próprio instinto estivesse me empurrando para fora da cama, insistindo para que eu fizesse o que precisava ser feito antes que o dia criasse desculpas para eu adiar. Caminhei até a cozinha devagar, preparando o café no mesmo ritmo em que minha mente revisava, uma última vez, a decisão de fazer aquela ligação. Eu me sentei à mesa com a xícara quente entre as mãos, observando o vapor subir, como se estivesse vendo minha própria coragem se formar ali. O documento da escritura estava ao meu lado, dentro da pasta fechada, mas só a sua presença sobre a mesa já parecia me dar uma firmeza que eu não sentia há muito tempo. E de repente, percebi que não era coragem que eu precisava ter. Era apenas clareza. A coragem é barulhenta, a clareza é silenciosa. E silêncio, naquele momento, era tudo que eu tinha. Peguei o telefone devagar, procurei o contato do meu advogado, um homem que eu não ouvia há anos, desde quando precisei resolver uma questão antiga envolvendo a aposentadoria da sua mãe, e apertei o botão de chamada. O toque soou 4 vezes antes de ele atender, e eu quase desliguei antes disso, tomado por uma onda estranha de vergonha, como se pedir ajuda fosse um fracasso. Mas quando ouvi sua voz firme do outro lado da linha, lembrei que buscar justiça nunca foi fraqueza. Senhor Augusto? Quanto tempo? Ele disse com um tom cordial, mas atento. Não respondi de imediato. Precisava encontrar palavras que não me traíssem. Por fim, consegui explicar com calma e objetividade que precisava revisar com ele a situação da casa, pois havia acontecido algo que inicialmente me parecia apenas uma desavença familiar, mas que agora suspeitava ser mais grave. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, sem emitir opinião, apenas deixando que minhas palavras preenchessem o espaço entre nós. Quando terminei, ele pediu para eu aguardar alguns minutos enquanto consultava o sistema. Coloquei o telefone no viva-voz e fiquei ali sentado, olhando para a luz da manhã que entrava pela janela e iluminava a mesa como se quisesse me lembrar que as coisas, embora difíceis, ainda podiam ser claras. Eu não sabia exatamente o que esperava ouvir, mas havia uma parte de mim que temia que a traição fosse ainda maior do que eu imaginava. Quando o advogado voltou à linha, a primeira frase dele foi um aviso. Senhor Augusto, preciso que o senhor mantenha a calma, certo? Uma frase dessas nunca anuncia algo simples. Apertei a borda da mesa com a mão livre, como se precisasse de apoio para o que viria. Ele continuou. Há um registro recente no sistema. Seu filho tentou transferir parcialmente a titularidade do imóvel para o nome dele. Senti meu peito afundar por dentro, como se algo pesado tivesse sido colocado ali. Eu já esperava por algo ruim, mas não por aquilo. Houve um silêncio. E então ele prosseguiu, com a voz mais lenta. E o mais grave, Sr. Augusto, ele fez isso anexando um documento digital em que consta uma assinatura que, tecnicamente, seria sua. Eu fiquei imóvel. Era como se o mundo tivesse parado. Falsificação. A palavra não saiu da boca dele, mas ela se formou inteira na minha cabeça. Firme, inevitável, gritante. E naquele instante, percebi que o golpe da aposentadoria era só o começo. Ali não havia apenas abuso financeiro. Havia crime. Havia intenção. Havia um plano construído cuidadosamente enquanto eu caminhava pela casa como alguém que acreditava ter um lar. Meu advogado continuou explicando os detalhes, mas eu só absorvia partes, como flashes desconexos de uma tragédia.
tentativa de transferência irregular, assinatura incompatível, documentos anexados fora do padrão, processo interrompido porque o sistema identificou inconsistências. O que me salvou não foi minha sagacidade. Foi a incompetência deles ao tentar forjar algo sem saber os detalhes que o próprio cartório exige. Quando finalmente consegui falar, senti minha voz sair mais firme do que eu esperava. E o que eu posso fazer? Do outro lado da linha, ele respirou fundo antes de dizer que não só eu podia agir, como deveria. Explicou que esse tipo de tentativa poderia ser enquadrado como fraude documental, apropriação indevida e até estelionato. Disse que o fato de a escritura original estar comigo era uma proteção enorme, um escudo que, sem eu saber, havia impedido que o golpe fosse concluído. Enquanto ele falava, percebi algo curioso acontecendo dentro de mim. A tristeza que eu vinha sentindo desde o dia anterior começou a se transformar em um tipo novo de convicção. Não era raiva, embora a dor estivesse ali. Não era vingança, embora a justiça se fizesse necessária. Era como se finalmente eu estivesse abrindo os olhos depois de anos de ingenuidade acumulada. Meu advogado encerrou, dizendo que recomendava que eu fosse ao escritório ainda naquela semana, com a escritura em mãos, para que ele pudesse iniciar as medidas legais e evitar que qualquer nova tentativa fosse feita. Concordei com tudo, agradeci com sinceridade e desliguei. Mas permaneci sentado ali, com o telefone ainda na mão, por longos minutos. Ouvir que meu próprio filho tinha tentado falsificar minha assinatura foi como assistir ao último fio de uma corda, já desgastada, finalmente se rompendo. Foi como descobrir que, enquanto eu tentava proteger memórias, ele tentava proteger ambições. E não era meu lugar julgar o coração de um homem adulto, mas era meu dever proteger o que era meu. A paternidade não anula o direito à dignidade. Levantei da mesa lentamente. Senti o peso da idade nos joelhos, mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma firmeza jovem no peito. Fui até o quarto, peguei a pasta com a escritura e a coloquei dentro de uma mochila simples, dessas que eu quase nunca usava. Zíper fechado, documento protegido, decisão tomada. Naquele instante, algo dentro de mim se reorganizou de forma definitiva. Eu não estava apenas reagindo à traição. Eu estava retomando aquilo que nunca deveria ter sido ameaçado. E enquanto saía de casa para ir ao escritório do advogado, com passos firmes, silenciosos, percebi algo que se tornaria central nos dias seguintes. Meu filho não sabia que o golpe tinha falhado. Ele acreditava que estava no controle. Ele acreditava que eu estava indefeso, e esse detalhe, essa ignorância, seria o ponto decisivo que mudaria tudo. Saí de casa naquela manhã com uma sensação estranha de leveza misturada com uma gravidade fria que pesava mais na alma do que nos ombros. Era a primeira vez em muito tempo que eu caminhava sem me sentir observado dentro da própria casa, sem ouvir passos calculados atrás de mim ou vozes cochichadas no corredor. O ar do lado de fora parecia mais limpo, mais vasto, mais meu. Peguei o ônibus para o escritório do advogado porque, ironicamente, era o meio mais silencioso de chegar até lá. O motor vibrava sob meus pés, as pessoas conversavam sobre banalidades da vida, e ninguém ali imaginava que eu carregava uma pasta que era, ao mesmo tempo, prova, arma, memória e salvação. Sentei-me perto da janela, observando a cidade acordar, os comércios abrindo, os estudantes com mochilas grandes demais para seus corpos pequenos, e senti uma nostalgia de uma época em que tudo parecia menos complexo, menos carregado de ambições disfarçadas. Mas o passado não volta, e eu já tinha entendido isso há muito tempo. Quando cheguei ao escritório, fui recebido com respeito, sem pressa, como se aquele lugar entendesse que cada passo que eu dava ali exigia coragem. Sentei na cadeira marrom diante da mesa de madeira escura, enquanto o advogado organizava seus papéis. Ele pediu que eu abrisse a pasta e lhe entregasse a escritura original.
Quando coloquei o documento sobre a mesa, percebi que até ele, que provavelmente vê dezenas de escrituras por mês, tratou aquele papel com cuidado. Ele analisou cada página, comparou assinaturas, verificou datas, selos antigos, detalhes que confirmavam não apenas a autenticidade do documento, mas também a linha do tempo que comprovava, sem margem para dúvida, que eu era o proprietário integral do imóvel. Depois disso, me pediu o extrato bancário e as impressões feitas no dia anterior. Ele leu na mesma calma de sempre, mas a mudança em sua expressão foi evidente. Um aperto nos lábios, a sobrancelha que se arqueou levemente, o olhar que se tornou mais técnico, mais atento, mais grave. Senhor Augusto, ele disse com a voz baixa, mas firme, seu filho cruzou uma linha séria. Isso não é apenas uma questão familiar, é uma questão criminal. A palavra voltou a ecoar dentro de mim com a mesma força da primeira vez. Criminal. Parte de mim já sabia, mas ouvir da boca de alguém preparado para nomear as coisas sem floreios fez com que a realidade tomasse forma concreta. Ele explicou que havia duas camadas no que meu filho havia feito. A primeira era a apropriação indevida da minha aposentadoria, configurada como saque irregular por alguém com acesso à minha conta. A segunda era mais grave. Tentativa de fraude documental envolvendo o imóvel. Ambas as coisas combinadas formavam uma narrativa que não podia mais ser tratada como problema de família. Enquanto ele falava, senti que minha respiração ficava mais lenta. Não por nervosismo, mas porque aquela clareza nova me obrigava a absorver tudo com cuidado. Ele recomendou algumas medidas imediatas. Registrar um boletim de ocorrência, entrar com pedido de proteção patrimonial, notificar o cartório sobre a tentativa de golpe e, por fim, iniciar o processo de reintegração total da posse, com a solicitação do despejo por uso indevido e ameaça patrimonial. Era isso mesmo, despejo. E por mais duro que fosse imaginar aquela palavra aplicada ao meu próprio sangue, era isso que a lei determinava. E pela primeira vez eu não discordei. Assinei os documentos que ele colocou diante de mim. Cada assinatura parecia um tijolo sendo recolocado no lugar certo. Quando terminei, ele recolheu as páginas com cuidado e disse que a oficialidade demoraria alguns dias, mas que o primeiro passo já estava tomado e não havia mais retorno. Enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus, senti que algo dentro de mim finalmente se ajeitava. Não era alegria, não era alívio. Era apenas a sensação de que, pela primeira vez em décadas, eu estava me escolhendo. Voltei para casa no fim da tarde, com o sol baixo atravessando as folhas das árvores e criando pequenos feixes dourados no chão da calçada. Quando entrei pela porta principal, encontrei os dois na cozinha. Ela lavava a louça com movimentos irritados. Ele estava sentado com o notebook aberto, franzindo a testa como se tentasse resolver um enigma. Os olhos dele encontraram os meus, mas não havia culpa ali. Apenas irritação, como se eu estivesse atrapalhando o fluxo natural das coisas. E no fundo, essa falta de arrependimento foi a confirmação final de que eu tinha tomado a decisão certa. Ele perguntou, num tom ríspido. Foi resolver o que tanto assim? Sorri de um jeito que ele não reconheceu. Não era o sorriso submisso de sempre, nem o sorriso cansado dos últimos meses. Era o sorriso de quem sabe algo que o outro nem imagina. Aquele sorriso desconcertou os dois por alguns segundos, mas não respondi. O silêncio, mais uma vez, fez seu trabalho. Fui para o quarto e fechei a porta devagar, como sempre fiz, mas com um propósito diferente desta vez. Sentei-me na cama e fiquei ali por um tempo, olhando para a janela, ouvindo os sons da casa. Ele resmungou algo sobre eu estar estranho. Ela respondeu que eu talvez estivesse sentindo a idade. Nem eles sabiam o quanto estavam errados.
Na manhã seguinte, o primeiro sinal concreto do processo em andamento chegou por mensagem do advogado. A notificação ao cartório havia sido confirmada e registrada. O boletim de ocorrência estava oficialmente aberto. Uma data aproximada para a visita do oficial de justiça seria determinada em poucos dias. A engrenagem da lei tinha começado a girar, lenta, pesada, mas inevitável. Passei o resto do dia em silêncio, cumprindo minha rotina como sempre. Fiz café, varri a área externa, ajeitei minhas roupas, respondi mensagens antigas de conhecidos. Não havia pressa, não havia urgência. Eu estava apenas aguardando o ritmo natural das coisas, como quem observa uma tempestade se formar longe, sabendo que ela virá, mas que quando vier, estará exatamente no lugar certo. No terceiro dia, o primeiro aviso físico chegou. Uma carta registrada, entregue diretamente para mim, com meu nome completo no envelope. Ela estava na sala quando o carteiro bateu e tentou pegar o envelope antes que eu chegasse. Não deixei. Peguei com calma, agradeci ao carteiro e subi para o quarto. Quando abri, lá estava. A notificação formal do procedimento de proteção patrimonial e a confirmação de que eu havia solicitado reintegração plena da posse. Era o início oficial do fim. Por mais estranho que pareça, eu não senti ódio ao ler aquilo. Senti algo mais parecido com luto, uma longa caminhada que finalmente encontrava sua última curva. Mas, junto desse luto, havia também uma serenidade que eu não sentia há anos. Porque eu não estava apenas perdendo um filho. Eu estava recuperando a mim mesmo. A casa que eles acreditavam controlar estava prestes a ser devolvida ao seu dono. Não porque eu gritasse, não porque eu implorasse, mas porque eu tinha feito o que precisava fazer. Colocado a verdade onde antes havia abuso. E essa verdade, agora em movimento pelas mãos da lei, seguiria seu curso até o fim. Um fim que eles jamais imaginariam. Foram necessários apenas 5 dias para que as engrenagens da lei, silenciosas e metódicas, começassem a produzir seus efeitos visíveis dentro da casa. E, curiosamente, não foi um oficial de justiça batendo à porta, nem uma viatura parando na rua que iniciou o colapso. Foi algo muito mais simples. Uma notificação bancária. No fim daquela tarde, enquanto eu preparava meu café, ouvi a voz dele se elevar na sala, primeiro surpresa, depois irritada, e finalmente tensa, como a de um homem que percebe que algo está saindo do eixo que ele acreditava controlar. Ouvi passos apressados, ouvi a nora perguntando o que estava acontecendo, ouvi papéis sendo revirados, ouvi aquela respiração pesada que meu filho sempre teve quando estava nervoso. Fiquei na cozinha, mexendo o açúcar no fundo da xícara, sem mudar o ritmo do gesto. O colapso tinha começado. Ele entrou na cozinha sem pedir permissão, segurando o celular na mão como se fosse uma arma apontada para a própria pele. "Pai, você mexeu na conta da casa?" A pergunta saiu ríspida, como se eu fosse o invasor e ele o dono legítimo daquele território. Eu levantei os olhos devagar, sem responder de imediato. A calma o incomodava. O silêncio o desestabilizava. Ele continuou mais alto. "Bloquearam a conta conjunta, pai. E a ligação do banco disse algo sobre investigação. O que está acontecendo?" Ainda assim, não respondi. Apenas dei um gole no café, observando o modo como os olhos dele tremiam, como a mão segurando o celular parecia querer apertar alguma certeza que já não existia. Ele saiu da cozinha resmungando, reclamando com a esposa, e em poucos minutos os dois estavam no quarto deles trancados, falando alto, misturando acusações, nervosismo e medo. Eu, por outro lado, continuei minha rotina como se nada estivesse acontecendo. A casa agora tinha 2 ritmos, o caos deles e a minha serenidade. E essa diferença era insuportável para meu filho. No dia seguinte, pela manhã, ele apareceu novamente. Olhos vermelhos, barba por fazer, um cansaço acumulado que deixava o rosto dele parecido com uma versão invertida daquela criança que um dia dormiu abraçada ao meu peito. "Pai,
A gente precisa conversar. A voz dele estava mais baixa dessa vez, mais humana, mais próxima do menino que um dia precisou de mim para enfrentar o mundo. Mas eu sabia que aquilo não era arrependimento, era necessidade. Ele se sentou à minha frente, na mesa da cozinha, respirando fundo antes de começar. Aconteceu alguma coisa com os papéis da casa? O cartório ligou. Falaram de um processo. Pai, você entrou com alguma coisa? Eu o observei por alguns instantes sem dizer palavra. Ele parecia menor, encolhido, como se carregasse pesos invisíveis nas costas. A Nora apareceu na porta alguns segundos depois, com o rosto marcado por olheiras, e cruzou os braços como alguém que tenta se proteger de algo que não compreende. Seu pai não faria isso, ela disse, mas a frase saiu mais como uma pergunta do que como certeza. Foi ali, naquele momento, que percebi a expressão deles mudar. Era o início do medo. Não o medo histérico de quem fez algo sem pensar, mas o medo racional de quem sabe que ultrapassou uma fronteira perigosa. Eles começaram com justificativas. Primeiro disseram que tudo o que fizeram foi por necessidade. Depois que a casa exigia gasto. Depois que era temporário. E finalmente que tinham a intenção de me devolver o que tiraram. Cada frase era uma pedra atirada sem força, tentando reconstruir uma ponte que eles próprios tinham destruído. A cada palavra, a sensação de que eles estavam perdidos se tornava mais evidente. Porém, o ponto de virada aconteceu na terceira noite após a notificação oficial. Meu telefone tocou às 22h37, número dele. Deixei tocar até cair na caixa postal. Quando o aparelho vibrou com o aviso de mensagem de voz, apertei o botão e ouvi apenas silêncio, seguido por um soluço abafado. Depois, a voz dele, baixa, arrastada. Pai, por favor, me liga. Acho que fiz uma besteira. Acho que eu passei do ponto. Só quero entender o que você está fazendo. A gente pode resolver isso sem polícia. A gente é família. A palavra família me atingiu como um eco distante, uma lembrança do que já fomos e do que nunca mais seríamos. Ele desligou sem completar o raciocínio, como alguém que não sabia mais como pedir ajuda. No dia seguinte, quando desci para tomar café, o encontrei sentado à mesa, com as mãos entrelaçadas e a expressão de quem não dormiu. Quando me viu, levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Pai, desculpa, eu me excedi. Eu estava perdido, confuso. A vida está difícil. Eu tomei decisões ruins, mas você também sabe que eu sempre tentei acertar. A gente erra, a gente é humano. Eu juro que não foi por mal. Era curioso como ele misturava verdade e manipulação com tanta habilidade. Era quase como se ele acreditasse no que dizia. A Nora, por sua vez, se aproximou devagar, com uma expressão estudada. Não culpa, mas preocupação performada. Ela segurou minha mão e disse: a gente só quer que tudo volte ao normal. Normal. Aquela palavra soou falsa. Normal era eu ser diminuído, apagado, controlado. Normal era a casa girar em torno das vontades deles enquanto eu era empurrado para as bordas. Normal era me pedirem dinheiro como se fosse obrigação minha sustentar os desejos deles. Não, eu não queria o normal deles. E o que eles ainda não tinham percebido é que o normal estava prestes a acabar. A gota final antes do colapso completo aconteceu na tarde daquele mesmo dia. Ele recebeu a ligação do advogado dele. Eu não ouvi as palavras exatas, mas ouvi o impacto. O celular quase caiu da mão. Ele ficou parado por longos segundos, como se tivesse sido empurrado por dentro. Depois, com a voz trêmula, perguntou ao telefone: reintegração de posse? É isso mesmo? E o boletim? Como assim boletim? Meu pai fez isso? Meu pai? Ele saiu da sala cambaleando, como alguém que teve uma parte do mundo arrancada diante dos olhos. A Nora correu atrás dele. Eu fiquei sentado onde estava, mexendo meu café.
Quase poderia parecer indiferença, mas na verdade era apenas serenidade. Uma serenidade conquistada depois de meses de humilhação. Naquela noite, às 23h14, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem curta. Pai, eu não quero perder tudo. Por favor, a gente fala amanhã. Eu te imploro. Eu li a mensagem uma vez, depois outra, e então apaguei sem responder. Na manhã seguinte, ele bateu na porta do meu quarto. Não entrou. Apenas ficou ali, como alguém esperando uma sentença. Pai, você quer nos expulsar? É isso mesmo? Não respondi, porque ele não queria saber a resposta. Ele queria me fazer duvidar da minha decisão. Mas eu não duvidava mais. Eu tinha cruzado um limite interno que não tinha volta. Era como se o amor de pai ainda existisse, sim, mas estivesse dividido entre duas linhas. Uma que ama e outra que se protege. E nesse momento, a que se protegeu era mais forte. Ele começou a chorar. Foi contido, quase silencioso, mas real. Eu ouvi o desespero se infiltrar na voz dele. Ouvi a culpa tentando nascer. Ouvi o peso das consequências finalmente caindo sobre seus ombros. E por mais duro que fosse admitir, aquilo não me trazia prazer. Trazia justiça. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta fechou devagar, mas não houve discussão. Não houve grito, não houve violência. O colapso dele não foi explosivo. Foi lento. Foi o colapso de quem percebe que sempre acreditou que teria controle eterno sobre alguém que um dia decidiu se levantar. E enquanto ele desmoronava, eu apenas respirava. Porque a queda dele era consequência das escolhas dele, não minhas. E pela primeira vez a casa estava mais silenciosa do que nunca. Mas o silêncio ainda não era o fim. Era apenas o prenúncio do que aconteceria quando o oficial de justiça finalmente batesse à porta. Os dias que antecederam a chegada do oficial de justiça foram como aqueles momentos antes de uma tempestade anunciada. O ar fica pesado, os sons parecem mais altos e até o silêncio ganha um contorno estranho, como se estivesse se preparando para sustentar o barulho que viria depois. A casa que por tantos meses tinha sido palco de humilhações silenciosas, agora parecia menor, comprimida por uma tensão densa, visível até nos objetos mais simples. A mesa da cozinha, antes cheia de pratos empilhados às pressas, permanecia vazia. O corredor, que costumava ecoar passos apressados e conversas apressadas, agora guardava apenas o som dos meus próprios passos lentos. Tudo mudou à medida que a data do despejo se aproximava, e eles, que antes transitavam pela casa como donos absolutos, passaram a se mover de forma inquieta, quase furtiva, tentando não cruzar o meu caminho, mas ao mesmo tempo desesperados para encontrar respostas que não existiam mais. Meu filho já não falava comigo. Talvez porque havia entendido que o silêncio era a única resposta que eu ainda oferecia. Ele me observava por trás da porta entreaberta ou enquanto cruzava a sala com um semblante devastado, como alguém que carregava dentro do peito a certeza de um erro cometido e a incerteza de como remediá-lo. A nora, por sua vez, oscilava entre a raiva disfarçada e o desespero mal contido. Passou a telefonar para amigos, parentes distantes, conhecidos que mal lembravam de seu nome. Muitas vezes eu a ouvi sussurrando no quintal, enquanto segurava o celular com as duas mãos, repetindo frases como: "Não pode ser verdade", "Não é justo", "Ele não faria isso com a gente". Mas cada tentativa de encontrar alguma salvação esbarrava na mesma parede. Eu tinha tomado uma decisão, e ela era irrevogável. Naquela semana, chegaram 2 cartas oficiais, ambas registradas, ambas destinadas a mim. Quando o carteiro chamou e eu assinei os recibos, senti o olhar dos dois queimando nas minhas costas. Subi para o quarto e abri os envelopes com calma. Eram confirmações. A primeira sobre o andamento da reintegração de posse. A segunda, com a data e o horário exato para o cumprimento da ordem judicial. Sexta-feira.
10 horas. Exatamente aquilo que meu advogado havia previsto. Guardei os papéis na pasta e voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Ele percebeu. É sobre a gente, não é? Perguntou com a voz embargada. Eu apenas o encarei por um instante curto, suficiente para ele ler a resposta nos meus olhos. Depois, segui para a cozinha e preparei meu café. Ele ficou parado ali, imóvel, como se ter visto minha expressão fosse mais devastador do que ter ouvido qualquer palavra. Na noite anterior ao despejo, a casa parecia suspensa no tempo. Não houve discussão, não houve confrontos. Houve apenas uma inquietação silenciosa, um andar nervoso pela casa, malas sendo abertas e fechadas, a nora chorando baixinho no banheiro, pedindo para ele falar comigo de novo, tentar outra vez. Ele bateu na porta do meu quarto pouco depois das 22 horas. Eu não abri. Ele permaneceu ali, encostado à madeira, e falou por alguns minutos. Pai, eu sei que errei. Eu sei que passei dos limites. Eu estava desesperado, a vida pesa, os boletos, as expectativas, tudo foi se acumulando e eu perdi o controle. Mas você também sabe que a gente só tem um ao outro. Somos família. Pai, por favor, fala alguma coisa. Permaneci sentado na cama, ouvindo cada palavra como se fossem ecos que já não tinham mais força. Ele insistiu mais um pouco, mas quando percebeu que minha decisão era inabalável, ouvi seu suspiro se desfazer em resignação. Os passos dele se afastaram devagar. Fechei os olhos. Dormi tranquilo. Acordei antes do horário do despejo. Fiz meu café, arrumei o quarto, organizei meus remédios numa pequena bolsa e sentei na mesa da cozinha com a serenidade de quem já estava preparado para o que viria. Às 9h47, ouvi o portão abrir. 2 vozes masculinas trocaram cumprimentos formais. O som do cascalho sendo pisado se aproximou da porta e então vieram as batidas. 3 toques firmes, respeitosos, mas que carregavam a autoridade da lei. Ele e a esposa estavam na sala, congelados. A nora colocou a mão na boca. Meu filho ficou pálido como um lençol de hospital. Abri a porta com calma e cumprimentei os 2 oficiais. Eles não estavam ali para criar cena, apenas para cumprir um procedimento que eu já tinha autorizado. Entreguei meus documentos, assinei o que eles precisavam, confirmei o que já havia sido definido. Um deles virou para meu filho e disse, com a neutralidade profissional que acidentes como esse exigem: Senhor, vocês precisam deixar o imóvel. Há tempo suficiente para recolherem seus pertences pessoais, mas o restante fica. Ele tentou falar, tentou argumentar, tentou explicar, mas percebeu que nada daquilo alteraria o curso das coisas. Palavras não substituem papéis. Promessas não anulam crimes. E lágrimas não apagam decisões. A nora começou a juntar roupas às pressas, chorando alto, enquanto ele permanecia imóvel no centro da sala, olhando para tudo como se estivesse vendo a própria vida se desfazer diante dele. Quando finalmente conseguiu se mover, começou a recolher pequenas coisas. Um casaco, uma caixa com documentos, o carregador do celular. Tudo o que possuíam naquele momento parecia caber em 2 mochilas e uma sacola rasgada. A casa, que antes parecia cheia demais para mim, agora parecia grande demais para eles. Quando estavam prestes a sair, ele se virou na minha direção. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, a voz arranhada por tudo que tinha acontecido. Pai, você conseguiu. Você destruiu tudo. A frase veio carregada de rancor, mas eu percebi na forma como ele tremia que não era acusação, era confissão. Ele sabia que o responsável pelo próprio destino era ele mesmo. Não respondi, porque qualquer resposta diminuiria o peso da verdade. Ele baixou a cabeça e saiu. A nora passou alguns segundos me encarando, como se quisesse encontrar algum sinal de arrependimento no meu rosto. Não encontrou. E então caminhou para fora, segurando as alças das bolsas com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O portão se fechou atrás deles,
devagar, com aquele som metálico que parecia anunciar o fim de uma era. Fiquei ali parado por alguns instantes, observando a rua vazia, o céu claro, os carros passando sem saber que uma vida inteira tinha acabado de mudar de forma. E percebi que não sentia alegria, não sentia revanche, não sentia vitória, sentia apenas paz. Uma paz seca, madura, que nasce depois que um peso enorme é retirado das costas. Voltei para dentro de casa, sentei-me à mesa e respirei fundo. Pela primeira vez em anos, a casa estava completamente silenciosa. Silenciosa sem hostilidade. Silenciosa sem desprezo. Silenciosa de um jeito que parecia finalmente pertencer a mim. Mas eu sabia que aquilo não era o fim da história. Era apenas o fim deles dentro dela. O verdadeiro renascimento ainda estava por vir. Depois que o portão se fechou e o silêncio finalmente se instalou dentro da casa, senti algo que não conseguia nomear de imediato. Não era satisfação, porque satisfação implica algum prazer diante do que aconteceu, e o que houve ali estava longe de ser prazeroso. Também não era tristeza, porque a tristeza profunda demora a dissolver, e eu já havia chorado tudo o que precisava. Não em lágrimas, mas em resignação. Era um tipo de clareza limpa, como se todas as camadas de confusão, de culpa e de dúvida tivessem sido varridas para longe com o som do portão se fechando. A casa, vazia, parecia respirar de outro jeito, como se por anos tivesse sustentado o peso de algo que não lhe pertencia. Caminhei pelos cômodos lentamente, percebendo pela primeira vez em muito tempo que o espaço não estava carregado pela presença de ninguém além de mim. Cada passo ecoou como se dissesse: "Você voltou." Passei pelo quarto que antes era deles, agora com a cama revirada e o cheiro de perfume barato ainda impregnado no ar. Peguei a manta que deixaram jogada e dobrei com calma, sem pressa, sem raiva. Não havia razão para manter o passado espalhado por ali. No corredor, as paredes ainda tinham marcas de pequenas batidas de móveis, restos de adesivos antigos e uma leve descoloração onde quadros deles haviam ficado pendurados. Ao olhar aquilo, percebi que mesmo nas ausências há rastros, mas nenhum deles era forte o bastante para me fazer hesitar sobre o que eu faria a seguir. Naquele mesmo dia, sentei-me na mesa da cozinha e abri meu caderno antigo. O mesmo onde eu anotava contas, lembretes, receitas simples e pensamentos soltos sobre dias difíceis. Escrevi apenas 2 frases. A casa voltou para mim. Agora é hora de deixá-la. Havia uma ironia nisso, eu reconheço. Passei meses assistindo meu lar ser tomado, distorcido, controlado. E agora que o tinha de volta, sentia que não queria mais permanecer ali. Não porque a casa não fosse minha, mas porque meu coração já não pertencia àquele lugar. Era como se o ar estivesse limpo demais e eu soubesse que, se ficasse, acabaria respirando memórias que não mereciam ocupar espaço na minha vida. Peguei o telefone e liguei para o advogado, informando que desejava colocar a casa à venda. Ele não se surpreendeu. Talvez já esperasse por isso. Conversamos sobre valores, sobre documentação, sobre prazos. E quando desliguei, senti que um ciclo que me prendia havia sido cortado pela raiz. Era o início de uma libertação que eu ainda estava aprendendo a sentir. Nos dias seguintes, comecei a separar o que eu realmente queria levar comigo. Meus livros antigos, as fotos da minha infância, as ferramentas que representavam décadas de trabalho honesto, 2 mudas de plantas que eu regava todas as manhãs, a manta azul que minha falecida esposa teceu nos primeiros anos do nosso casamento. O resto, móveis, eletrodomésticos, roupas antigas, deixei para que fossem avaliados ou vendidos junto com a casa. Eu queria partir leve. Foi em meio a esse processo de organização que meu telefone vibrou pela primeira vez desde a saída deles. Um número desconhecido. Mensagem curta. Precisamos falar. Não respondi. No dia seguinte, nova mensagem. Estamos sem lugar.
Por favor. Ignorei. No terceiro dia, ligação perdida. Depois outra. E então a mensagem que quase me fez parar. Pai, eu errei. Eu sei que errei. Mas não nos abandone assim. Eu li a frase várias vezes, percebendo que ela vinha carregada de desespero, mas não de compreensão. Ele não estava pedindo perdão pelo que fez comigo. Estava pedindo perdão pelo que perdeu. Não respondi. A verdade é que, se respondesse, perderia tudo o que havia construído dentro de mim nesses dias de silêncio. E retornar ao ciclo de manipulação, desculpas rasas, justificativas emocionais. Seria como ceder à versão mais fraca de mim mesmo. Aquela que sempre acreditou que amor de pai podia consertar qualquer coisa. Mas amor não é ferramenta para reparar quem não quer ser reparado. Uma semana depois, enquanto eu conversava com o corretor sobre as últimas etapas do anúncio, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era maior. Era dele. Pai, eu só queria que você soubesse que eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu errei sim, eu sei disso. Mas também estava sobrecarregado, sufocado, pressionado. Talvez eu tenha descontado tudo em quem não merecia. Você sempre foi meu apoio, meu porto. Eu só queria um pouco da sua compreensão. Fiquei alguns minutos olhando para a tela. Apaguei a mensagem sem responder. Não porque eu o odiasse, mas porque finalmente entendia que algumas relações, quando rompem, não quebram como vidro, quebram como tecido. E quando se rasgam desse jeito, não adiantam pontos. O buraco sempre permanece. E eu já não queria viver costurando rasgos provocados por alguém que via meu amor como um recurso, não como afeto. Quando a casa finalmente recebeu uma oferta, aceitei sem hesitar. No dia seguinte, assinei os documentos com a mesma mão que segurou meu filho quando ele deu seus primeiros passos. E enquanto o corretor me entregava a cópia finalizada, senti como se estivesse assinando não só a venda de um imóvel, mas a libertação de uma história que tinha se tornado um peso. A casa, que um dia representou segurança, cresceu ao ponto de se transformar na jaula emocional onde fui encolhido aos poucos. E agora, ao vendê-la, eu a deixava como se deixasse uma pele velha que já não me servia. Com o valor da venda, comecei a procurar um lugar menor, longe da cidade, onde pudesse recomeçar sem ruídos. Encontrei um chalé simples de madeira clara, com varanda larga e árvores que balançavam ao vento como quem saudasse minha chegada. O silêncio ali não era opressivo, era acolhedor. Era o tipo de silêncio que cura, não o que humilha. Assinei a compra e naquele dia dormi profundamente pela primeira vez em anos. Foi só na manhã seguinte, enquanto fazia café e observava a luz suave entrando pela janela, que meu telefone vibrou mais uma vez. Uma última mensagem dele. Apenas uma frase. Perdi tudo. Você conseguiu. Reli várias vezes. Não havia ódio ali. Não havia culpa. Era desespero. Era impotência. Era a constatação final do próprio fracasso. Mas ele estava enganado sobre uma coisa. Eu não consegui nada. Ele perdeu tudo sozinho. Pousei o telefone sobre a mesa, respirei fundo e pela primeira vez senti o futuro se abrir diante de mim como estrada limpa. Não respondi à mensagem. Não porque eu quisesse castigá-lo, mas porque, naquele instante, eu finalmente entendi algo essencial. Não era minha obrigação ensinar a ele as lições que a vida já estava ensinando. Saí para a varanda, tomei meu café lentamente e observei o vento balançando as folhas como se me desse boas-vindas para uma vida que, enfim, me pertencia por completo. Pela primeira vez, eu não era hóspede de ninguém. Pela primeira vez, eu não carregava expectativas alheias. Pela primeira vez, eu existia para mim. E foi ali, naquele silêncio suave, que percebi. O homem que saíra daquela casa não era o mesmo que havia entrado nela anos antes. Eu tinha me reconstruído. E não havia queda nenhuma que pudesse tirar isso de mim.